Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para trocar algumas ideias sobre o novo normal. Pois é, muita gente está falando no novo normal, né? O que é o novo normal para vocês? Estou eu aqui e também estamos aqui com a Lisete. Então estamos aqui conversando no Instagram, também no YouTube e também no Facebook. 3 em 1. 3 em 1, uma experiência, né, para ver como é que funciona. Estamos aqui conhecendo as novas tecnologias, né? Ok. Mas então, hoje o tema, né, é algo que é uma expressão que tem se falado. Boa noite, Rosane, tudo bem? Então, tem algumas pessoas que a gente está vendo o nome, outros a gente não está vendo. O André O Martinelli. Thales Ibanez, quanto tempo? André Martinelli, Elisinha, frequente. Thales, legal, muito bem. Então, nós esperamos que vocês participem, né, com perguntas, com dúvidas, e na medida que nós identificarmos, né, aí a participação. O André, se você quiser participar, eu estou vendo aqui, tudo bem. Podemos entrar, pode participar, né, nos perguntando, conversando. Ok, estou aqui administrando um pouco a tecnologia. Olá, Ana Irene, entraste pelo YouTube. Então, tá bom. Então já estou vendo que funciona. Pois é, gente. Então, hoje existem muitas perguntas. Como é que vão ficar as situações, como é que vão ficar as coisas depois da quarentena, né? Algumas pessoas e mesmo órgãos estão dizendo assim que o mundo nunca mais será o mesmo, né? Porque o trabalho, por exemplo, ele está tendo alterações. O Mark Zuckerberg está dizendo que a partir da pandemia ele vai destinar cerca de 50% do trabalho a partir do trabalho online, home office, né? E como é que isso vai ficar para todos nós, né? Existe, claro, uma série de escolas já no mundo inteiro voltando, mas com todos aqueles cuidados, né? Com todos aqueles cuidados que nós precisamos ter com álcool gel, com máscara, em alguns lugares até mesmo com nuvem, com luvas, né? Então o que acontece? Tudo isso vai trazer uma série de alterações. E hoje existe uma série de mudanças de comportamento, né? As pessoas chegam perto, mas não podem abraçar. Enfim, existe toda uma necessidade de adaptação, né? O que a Lisete acha? Eu vou aqui no Instagram, agora vamos falar com a Lisete. Lisete, se apresenta. Olá, pessoal. Bem bom estar aqui com vocês. Assim, uma das coisas do novo normal é a gente poder conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Elas estarem nos vendo. Enquanto antes a gente ligava para uma pessoa, conversava com uma pessoa só, agora a gente pode conversar com várias pessoas, né? Então, isso aproxima as pessoas de poderem estar compartilhando ideias e estarem se aproximando mais nessa questão, assim, de poder dar uma atenção à pessoa, né? Então, isso eu vejo que é uma das coisas que tem sendo, nesses últimos meses, a gente tem desenvolvido um tanto, porque a gente acaba, nós somos assim, entramos numa onda, né? Vem um tsunami, que a gente diz assim, e a gente tá indo nessa onda, assim, de poder estar mais próximo de cada pessoa e dentro disso, assim, lidar com tanto de tecnologia, porque a gente costuma lidar com aquela tecnologia que a gente está usando no momento, que é mais próxima. E no final a gente teve que lidar com tanto de tecnologia nova para poder, assim, se aproximar das pessoas, principalmente quem tem a necessidade de ficar em casa, né? E se cuidar mais e cuidar das pessoas que estão próximas, né? Ao mesmo tempo que nós podemos conversar com muitas pessoas, há uma tendência dos nossos relacionamentos ficarem muito superficiais também, né?
Então, existe uma pesquisa de que nós só podemos ter um contato real, uma conexão verdadeira com as pessoas, com no máximo 150 pessoas. Mais do que isso, o nosso sistema não comporta, né? Então, é algo assim que nós temos que avaliar muito bem, porque as redes sociais é muito bom, nós temos muitos amigos, mas ao mesmo tempo nós precisamos cuidar da conexão, a verdadeira conexão. Muitas pessoas nos dizem que conseguiram até aprofundar mais as relações nesse período, mas isso exige assim todo um esforço, toda uma conexão. Olá, Emílio, Cleusa, Edmar, Tátia, A Denise. Vera, nós estamos aí. Então, o que nós estamos vendo que, por exemplo, muitas aulas vão ser retomadas em muitas partes do mundo, porém, como colocar 30 pessoas dentro de uma sala de aula, como se colocava antigamente? Não é possível, né? Então, isso vai mudar todo um jeito de se fazer as coisas, né? Existe, assim, uma coisa interessante, que quando houve a gripe espanhola, logo depois da Primeira Guerra Mundial, houve assim um grande fortalecimento das artes logo em seguida, né? E se nós lembrarmos da peste negra em torno de 1400, nós vamos ver que houve, depois da peste negra, o renascentismo, né? O renascimento, um florescimento da ciência, das artes, foi uma coisa muito interessante. Então eu fico me perguntando o que poderá vir de bom, de positivo, a partir daqui, né? Então é uma oportunidade que nós temos de nos expandirmos, de nos tornarmos pessoas melhores. E quais são as expectativas? Você pode colocar aí do outro lado o que você espera desse momento, porque nós podemos nos tornar pessoas melhores se nos tornarmos pessoas melhores. E aí vem as perguntas: o que nós estamos fazendo nessa pandemia? Tem pessoas que estão lendo livros, tem pessoas que estão dizendo que estão mais ocupadas agora do que antes. Será que você está se exigindo muito? Será que é saudável nós nos exigirmos muito? Será que isso, algumas pessoas colocam esse momento como se fosse uma competição? Querer ter uma ótima performance, fazer um curso online, fazer muitas leituras. Como é que você está vivendo isso? Você está dando o seu melhor? E como é que é dar o seu melhor? A Cleusa está nos falando que nada substitui a presença física, o olho no olho, o abraço, o estar mais conectado, próximo. Mais próximo, né? Então, a Elisinha está falando que espera o ser humano mais humano. Eu acho que uma coisa boa nesse momento foi as pessoas sentirem falta das pessoas, de estarem com as pessoas, né? Inclusive, assim, essa própria questão, na questão da educação, assim, fazendo online, dos próprios professores sentirem falta de estarem com seus alunos e os alunos sentirem falta de estarem com seus professores, inclusive mandando um recado para eles, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Então, das pessoas sentirem falta uma das outras e sentirem falta de conversar também. Então, tem pessoas que eu consegui conversar online, assim, até aprofundando assuntos que normalmente eu não tinha tanto tempo de conversar, porque a conversa era rápida, a pessoa estava ali, estavam outras pessoas. E que com esse tempo eu consegui ligar para a pessoa e dar uma atenção e conversar com ela, assim. E até em momentos que me vinham assim, vou ligar para tal pessoa, porque eu estou sentindo saudade dessa pessoa, né? Eu não tenho conversado tanto com ela. E poder ligar para a pessoa num momento em que ela estava precisando e que ela disse, que bom que tu ligou para conversar. Então isso é uma das coisas que eu acho que a humanidade, espero que ela conseguiu sentir falta de estar realmente com as pessoas, né? E poder conversar e compartilhar, além dos abraços, né? E no início da pandemia, assim, eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu demorei um tempo para conseguir desacelerar. E
me permitir assim um tempo para poder estar mais comigo e conseguir examinar as coisas que eu tenho vontade de examinar comigo mesmo, né? Então, eu estava fazendo vários cursos e eu vou aproveitar o tempo. É live para cá, é curso para lá e me enchi no primeiro mês, ali 1 mês e meio, assim, todos os meus turnos de alguma atividade, né? Mas aos pouquinhos essas atividades foram, assim, digamos assim, a motivação foi diminuindo porque eu sentia falta do quê? De pessoas, né? De estar junto com as pessoas. Então, a partir daí eu comecei a estar mais comigo, né? De examinar, assim, as coisas que eu gosto de fazer, o que eu ainda quero fazer, como é que eu estava me sentindo. E exigir um pouco menos de produtividade, entre aspas, né? Que um dos estresses foi não estar fazendo tudo o que eu poderia fazer, o que eu queria fazer. E tem coisas que nesse momento mostraram assim para mim que nem tudo está no meu controle. E o que não está no meu controle é o que mais tem surgido nesse momento. E eu fico me perguntando, só nesse momento? Não, eu me dei conta que em outros momentos já acontecia isso, um tanto de coisas que não estavam no meu controle e que eu achava que estava, né? Então, dentro disso, eu comecei a examinar um pouco mais de dar um tempo maior para mim fazer as coisas, poder fazer com mais calma, me dedicar a ter um contato, mesmo que seja online, com as pessoas, né? Bem, e aí muitas pessoas se perguntam assim, vamos aproveitar o tempo? Porque, na verdade, a gente não faz o tempo, né? Nós não podemos matar o tempo. É o tempo que nos mata, né? Como diz um filósofo. Mas a questão realmente, será que nós sabemos aproveitar o tempo para buscarmos um verdadeiro alimentar? Nós estamos nos alimentando, de fato, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então aí a Cleusa está dizendo que está estudando francês, fazendo tricô, pintando. Isso é muito bom. Então cada um poder encontrar o que mais preenche a sua fome interior, a sua ansiedade, né? É um momento que é impossível viver sem algum tipo de ansiedade, porque estamos em momentos de incertezas, né? Momentos em que nos tornarmos um ser humano melhor é um desafio para todos nós. E aí a pergunta que nós nos fazemos é, será que nós estamos inteiros onde nós estamos? Talvez seja esse o momento que nós precisamos valorizar mais as pessoas com as quais nós estamos, mas poder ampliar a qualidade desse relacionamento, né? E é importante que nós possamos dar uma qualidade maior com as pessoas que estão mais próximas, né? E uma qualidade com a gente mesmo, né? Porque a questão da pandemia, muitas pessoas tinham que ficar totalmente isoladas, é a questão como eu fico comigo mesma, né? Então, assim, se eu tenho paciência comigo mesma, de nem sempre estar dando conta de tudo, se eu tenho um tempo para mim poder fazer, assim, as coisas que eu gosto, se eu tenho um tempo para mim para poder examinar como é que eu estou me sentindo, para poder entrar em contato com a questão do medo, com a questão da ansiedade, e esse medo do desconhecido, porque a gente não está tendo um controle sobre o que está acontecendo. Às vezes vem alguma informação, daqui a pouco essa informação já está totalmente diferente, né? Então, lidar com os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, é um momento para isso, né? O André Martinelli está nos colocando que talvez a busca pelo excesso seja um erro. O ideal é que a vida nos dê o suficiente. Então, é interessante nós percebermos que o excesso de alternativas, o excesso de escolhas também é estressante. Então, nós precisamos realmente nos perguntar o que é essencial na nossa vida, né? O que nós realmente queremos. Se nós conseguimos viver com o simples, né? Porque esse é um momento que muitos estão buscando isso, um retorno à simplicidade.
Existe O que, até que um termo, realmente é necessário para mim, né? o que realmente me preenche, né? Quem sou eu, de onde eu venho, quem eu sou e para onde é que eu vou, né? E a Cleusa está dizendo que eu estou vivendo numa prisão domiciliar, só falta a tornozeleira. Eu acho que é muito assim que muita gente está se sentindo, porque a nossa liberdade de ir e vir está sendo afetada, né? Principalmente pessoas que são bem ativas, que têm, né, todo um cuidado de movimento com a sua saúde, um cuidado, e tem amigos, né, que gostam de conviver junto, gostam de estudar, A então... liberdade de expressão também está sendo afetada, existe toda uma incerteza até da qualidade da fonte das informações, o que é verdade e o que não é verdade, porque há um ir e vir de informações e muitas vezes nós vemos até epidemiologistas colocando coisas completamente diferentes de um lado e de outro, né? Então tudo isso nos leva a nos questionar, né? Então, fazer uma coisa de cada vez é uma das coisas que pode nos dar mais tranquilidade. Viver um dia de cada vez, não querer. Não é o momento de planejarmos muito, porque tem uma série de coisas que não dependem de nós, né? Então, eu costumo fazer uma oração pela manhã, quando acordo, assim, que a luz do sol ilumine o meu dia, me mostre o meu lugar em cada dia, né? E o lugar de cada coisa em cada dia e o meu lugar. Então nós descobrirmos o que é que nós estamos fazendo e como é que nós podemos dar mais significado à nossa vida. Porque é um momento, esse momento que está acontecendo, ele alterou muito a nossa rotina, né? Ele alterou muito a nossa perspectiva, muitas coisas deixaram de ser possíveis, inclusive, né? E nós temos que lidar com tudo isso, tá? Então é um momento também que muitas pessoas perdem vidas, perderam amigos, parentes. É um dos momentos mais difíceis, assim, que muitas pessoas já experimentaram. E nós que vivemos assim com um certo conforto, talvez não estejamos sentindo tanto, quanto pessoas que estão realmente vivendo dificuldades econômicas. Nós sabemos que a própria condição de higiene do nosso país, ela não é adequada em muitos lugares, né? Então é um momento realmente dramático e que se reflete no mundo inteiro, né? Talvez isso já acontecia antes, que eu estava examinando assim, né? Um tanto de coisas já aconteciam, só que agora, nesse momento, trouxe um volume Foi maior, intensificado, né? intensificou, até para a gente parar e pensar, né? E dar um tempo, assim, de poder se centrar em si, se reorganizar, no Talvez sentido de fazer as coisas com mais tranquilidade e com não tanta pressa, né? Exato. E com mais cuidado no que realmente quer fazer, né? E quando nós falamos em pressa, nós lembramos da ansiedade. O que se pode fazer para dominar a ansiedade, né? E a Elisinha está dizendo uma coisa, tem pessoas que nem nascendo de novo vão aprender. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas estão realmente se trabalhando, estão aprendendo muito, estão se tornando pessoas melhores, nós vemos muitas pessoas apenas mudando de rotina, mas não mudando a sua consciência, né? Então utilizar esse momento para refletir, para ter uma atenção com o que ocorre conosco mesmo, mas estar bem ligado também com o que acontece fora, porque muitas coisas que acontecem a nível de mundo podem afetar a nossa vida de uma maneira, digamos assim, de forma que não tenha volta, né? Então... E uma das coisas, assim, que, assim como tu falou da questão da pessoa poder, aos pouquinhos, se examinar, se conhecer e ver o que é necessário nesse momento, uma das coisas que eu voltei a fazer e tenho procurado fazer é respirar, cuidar da minha respiração, assim, no sentido de me dar conta que a respiração eu tenho um controle e não precisa ser tão automático, porque eu acabo muitas vezes assim com a pressa, com o estresse, a gente entra naquele movimento, a gente deixa de
observar coisas bem importantes, né? Então agora com mais tranquilidade, assim, até uma forma de, diremos assim, de lidar com a própria ansiedade é respirando. Então isso foi uma Mas coisa não que eu é só redescobri. respirar, precisa respirar consciente. Então, a Sim, por isso é o tempo. consciência da respiração, estar presente. O que acompanha a minha respiração? O meu sentimento, minha emoção, quais são as minhas motivações. Estar atento num processo de auto-observação. É quase que um meditar enquanto nós estamos vivendo o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Num processo de auto-observação, de conexão consigo mesmo, né? E isso é importante. Existe até uma técnica chamada respiração consciente, ou alguns chamam também de renascimento, porque a respiração pode nos colocar num processo de expansão de consciência, de estarmos mais atentos de quem nós somos, das nossas limitações, dos nossos processos criativos, da nossa criatividade, né? E o que nós podemos fazer mesmo para tornar a nossa vida mais significativa e mais real. E aí a pergunta que eu faço para você: e se não houver grandes mudanças, e se o que está acontecendo se arrastar mais alguns meses, o que você tem em mente? Tá? Como é que nós podemos repensar? Veja que esse tempo que já é grande, que nós estamos parados de alguma forma, ou pelo menos a nossa rotina está toda transformada, já houve toda uma modificação de hábitos. Nós nunca mais seremos os mesmos, na verdade. Isso vai trazer alterações para a nossa vida social, para a forma como as pessoas se olham. Vamos ver aqui o que está dizendo o André. Otimizar o tempo e filtrar o que é importante para o nosso desenvolvimento e aprender a separar o lixo mental, né? Então, um dos melhores caminhos é a meditação. Exatamente. O que é a meditação? É poder se recolher um pouquinho, reduzir um pouco o excesso de atividade, o excesso de escolhas e realmente estar atento. O que eu estou sentindo? Como é que está meu corpo? O meu corpo está num processo de bem-estar, num processo tranquilo. O que dói, o que está desconfortável, porque cada coisa que se expressa no corpo está trazendo algo da nossa alma também. Muitas pessoas, inclusive, chegam a manifestar dores no corpo, né? Mas muitas vezes são dores na alma, porque há grandes tristezas, há processos que a pessoa não aceita, a pessoa muitas vezes não aceita o seu passado, né? Não aceita coisas que aconteceram, não consegue se desfazer de ressentimentos, de mágoas, né? Então a Júlia, né, diz que sinto dificuldade de respirar, me sinto ansiosa. Sim, é um dos sintomas da ansiedade. Eu inclusive estou fazendo um curso online, como vencer a ansiedade e fortalecer o equilíbrio emocional. Nós vamos lançar ele no início do mês que vem, né? E uma das coisas que nós trabalhamos é isso, que um dos sintomas da ansiedade a nível físico é a dificuldade de respirar. Então, Júlia, eu vou dizer para você, quando isso acontecer, você pode prestar atenção na respiração e fazer uma adaptação de uma técnica do yoga, que é inspirar, segurar o ar por cerca de 5 segundos e soltar o ar suavemente. Enquanto você diz assim: assimilando, digerindo e liberando. Agora, aí você vai prestando atenção. O que é que você está liberando? O que é que você está assimilando? O que você precisa assimilar na sua vida para as coisas ficarem mais leves? Porque quando nós sentimos esse peso, esse desconforto, algo não está em harmonia. Muitas vezes é porque nós não estamos aceitando o que está acontecendo ou não estamos aprendendo o que precisamos aprender nesse momento, né? Então é preciso que nós estejamos abertos ao aprendizado, transformar esse momento num aprendizado e nos perguntarmos o que nos trouxe até onde nós estamos, o que faz com que nós estejamos vivendo padrões repetitivos, padrões muitas vezes viciados, né? E então nós precisamos perceber que tudo tem espaço, mesmo no nosso trabalho,
diz um consultor que toda empresa precisa de alguém pessimista dentro da empresa para mostrar os problemas, para mostrar as dificuldades, mas precisa de muitos otimistas para fazer algo de bom com o que acontece, né? Então, tudo tem o seu lugar. Nós temos que cuidar para não ficar numa negação, como se o problema não existisse. Mas também não adianta sair desesperados para lá e para cá o tempo todo, né? Então, é preciso que nós tenhamos um equilíbrio e desenvolvamos essa resiliência. A resiliência é a capacidade de voltar ao equilíbrio. Porque se com tudo isso nós conseguirmos renovar alguns aspectos da nossa vida e realmente subir um degrau na consciência, nós estaremos aproveitando esse momento, né? Mas isso depende de cada um. Tem pessoas que estão buscando leituras de qualidade, até ver um filme com qualidade, buscar momentos de reflexão, momentos de exame, sair do piloto automático. E às vezes nós precisamos ser como um piloto de avião, como uma comissária de bordo. Nós temos que manter o equilíbrio, a tranquilidade, mas dar o direito de outras pessoas de se desequilibrar. Dar o direito a outras pessoas de entrar nas suas crises e nós mantermos a tranquilidade como um piloto de avião, como uma comissária de bordo, né? Então, olá Celita, Caterine, né? E existe uma psicóloga, que só estou vendo o nome psicólogo, não estou vendo o nome, o Ederson, o Vinícius, enfim, muitos amigos que estão aí. E uma coisa muito boa, que é um combustível para a gente poder assim estar mais equilibrado, além da respiração, é água. Tomar água. Não é chá, não é chimarrão. Água mesmo, é água de verdade. Água de verdade. Porque ela ajuda a gente a equilibrar assim, o sistema nervoso e ela vai imunológico, e ela vai acalmando. E isso é uma das coisas que eu reaprendi também, a tomar mais água. No sentido de que aquele momento também seja um momento de consciência de eu estar comigo mesma e estar cuidando do meu corpo, né? Então a água ela tem esse poder de equilibrar a nível neuronal, né? E a nível todo o sistema do organismo, né? Então ele é ela é uma grande aliada nossa para esses momentos de ansiedade, de medo. A gente tem um hábito, quando alguém está muito nervoso, que vai buscar um copo de água, né? Então tem uma fundamentação isso. Realmente, ela nos dá um alento, ela nos dá uma boa energia, assim, para a gente poder se alinhar e ficar mais tranquila. E no momento que nós estamos mais conscientes da impermanência, que é uma palavra oriental, que cabe também nesse momento, nós vemos que tudo muda o tempo inteiro, né? E nós temos que nos adaptar, enquanto algumas pessoas adoecem, enquanto algumas pessoas, enfim, passam por dificuldades de toda ordem, nós precisamos manter o nosso equilíbrio também, tá? Então, é importante que a gente perceba e se permita ter certas oscilações, inclusive de humor, no mesmo dia. Às vezes a gente está com medo, daqui a pouco a gente está confiante, então a gente tem altos e baixos durante, às vezes, até uma hora assim, do dia, a gente passa por esses momentos, assim, né? E poder saber que isso pode acontecer e que assim como como tem um tempo de medo, tem um tempo que a gente pode se acalmar, pode ser. O medo é nosso amigo, a ansiedade é necessária, está ligada ao instinto de preservação, a identificarmos perigos e oportunidades. Ela liga aquela luzinha vermelha dizendo, olha, tem algo aí para você. Agora, existe a ansiedade tóxica e existe a ansiedade sagrada, que é uma coisa que eu vou falar nesse curso online que eu estou trabalhando já há 2 meses, para dar uma série de recursos para a pessoa utilizar o melhor da meditação, da auto-hipnose, das técnicas de liberação emocional, uma série de recursos que nós podemos. E cada um pode utilizar. Nós temos um potencial imenso no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa mente, nas nossas emoções, que nós podemos administrar.
né? O André nos fala da importância de utilizarmos a vibração sonora. Então, a música, existem músicas que nós podemos, hoje nós temos um maravilhoso conjunto, né? Um repertório imenso de músicas na própria internet, e nós podemos escolher o tipo de estímulo mais harmônico que nós podemos receber, e até o tipo de notícia, o tipo de estímulo que nós recebemos. Temos que prestar bem atenção, porque senão nós podemos acabar entrando num processo de estresse pelas notícias que nós recebemos, né? Eu mesmo, às vezes, é um desafio isso, porque eu quero acompanhar muita coisa que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu me pergunto o quanto que isso me faz bem, né? Então, é importante que a gente encontre um equilíbrio entre produzir, entre buscar coisas boas, buscar conexões, mas sem se exigir demais. A gente não precisa estar o dia inteiro falando com todo mundo e dando atenção a todos. Nós precisamos nos dar o tempo. E nós tínhamos, antes da pandemia, uma questão toda que é a questão da produtividade, da gente sempre estar produzindo algo, né? E o fato de, às vezes, não estar produzindo, para mim, no início, assim, o que eu estou produzindo? Mas eu não estou produzindo, eu não estou conseguindo dar conta, mas isso é um tempo que a gente pode, às vezes, assim, será que realmente eu estou sendo produtivo ou eu só estou correndo, né? Às então, vezes... ter algo mais qualificado, produzir algo até mais qualificado, com serenidade, assim, utilizando o que realmente é importante, fazendo o que realmente é importante, né? O que tem sentido para mim, e aceitar, assim, essa questão de que nem tudo eu vou dar conta, e que tem momentos que é importante a gente também saber pedir ajuda, né? E ajudar também, mas também saber pedir ajuda em alguns momentos dentro desse... E tem momentos que nós precisamos acolher o nosso próprio medo, a nossa própria ansiedade, a nossa própria tristeza. Dar nome às emoções é muito importante. Dar um nome às nossas emoções, né? E realmente, assim, estar atento e saber parar um pouco, serenar um pouco, porque o vazio pode ser fértil. Tem situações e momentos que passaram que eu fiquei assim o domingo todo, eu achei que não fiz nada, mas na segunda foi ultra produtiva, né? Olá, Regis, chegando aí também, que bom. Então, o que acontece? Quando nós paramos, isso pode renovar a nossa conexão, a nossa força ao nos dedicar a um novo projeto, mas é muito importante que nós aprendamos a ser autênticos, né? E busquemos essa conexão autêntica e real com as pessoas, né? Então, a pergunta é: será que eu estou fazendo o meu melhor dentro das condições que eu tenho? Nós precisamos entender que nós não estamos num momento, não estamos vivendo uma competição de produtividade, e sim nós estamos vivendo um momento sério, um momento de pandemia, um momento que nós precisamos nos auxiliar uns aos outros, né? E é um momento também que nós temos que nos reinventar. Nós estamos aqui no pessoal do Instagram, estamos nos reinventando, estamos falando lado a lado, né? Aqui, então temos que nos apertar um pouquinho, mas nós precisamos buscar novas maneiras, novas formas de fazer as coisas. E às vezes eu e a Lisete fazemos isso, a gente entra junto numa live e deixa acontecer, sem aquela necessidade de acertar sempre ou de ser perfeito. Por muito tempo na minha vida eu não fiz coisas porque eu achava que não estava preparado. E hoje eu percebo que a gente precisa começar e ir melhorando, né? Tem até uma pessoa que eu estou ajudando ela a aprender a lidar com a internet, tá? Eu não faço porque eu posso errar. Eu disse, não erre, erre e acerte. Erre e acerte de novo, porque enquanto tu erra e acerta e tu apaga o que você coloca, você está aprendendo, está lidando. Agora, se você não faz com medo de errar, aí você não vai se aprimorar, porque o melhor do processo de aprimoramento vem exatamente a gente ir exercitando as habilidades. O meu amigo Júlio, como é que vai? A Rosa Maria também, tudo bem? Então, nós precisamos aprender... O importante também quando eu estou fazendo, e mesmo que, eu estou errando, quando eu consigo fazer aquilo que eu quero, a sensação de conseguir é muito boa.
E isso, cada erro é um aprendizado para a gente poder chegar na sensação de que conseguiu algo, né? E nós temos que observar os estímulos internos, monitorar os estímulos que vêm de fora. E será que mesmo a gente precisa assistir todas as lives? Será que a gente precisa acompanhar todas as séries? Será que o novo normal é estar sempre ocupado de novo? Não, será que esse novo normal não é se dar um tempo também de parar um pouco, de refletir? Porque meditar não é meditar sobre alguma coisa, meditar é prestar atenção em si próprio. Meditar sobre o amor, não, aí seria refletir sobre o amor, né? Mas meditar é parar e se perceber. Quem sou eu? Onde é que eu estou? O que eu preciso? Como é que eu estou me alimentando? O que eu estou dando? O que eu estou recebendo? Como é que eu estou existindo? Como é que eu estou co-criando a minha vida? Né? Então, e também cuidar para a gente não ficar muito atrás de fórmulas. Faz isso, faz aquilo, faz isso que dá certo. O que eu realmente quero? O que traz um verdadeiro sentido à minha vida? Tá? E aí? O que você gostaria de colocar aí? Eu agradeço algumas contribuições que estamos vendo aí, né? E outras pessoas estão mais ouvindo, né? Eu não sei se está tudo certo, se o som está tudo certinho aí no YouTube, se está tudo certo aí no Instagram e no Facebook. Estamos fazendo uma experiência de falar para três formas diferentes, né? 3 plataformas diferentes. Mas então nesse processo, aqui está a Zuleide falando, eu passo por isso. Tem horas que estou corajosa e confiante, dali a pouco estou com medo e um certo negativismo. Então nós temos que ter paciência consigo mesmo. Isso que eu acho que é uma das questões. E como diz o Dalai Lama, precisamos de compaixão, ou seja, sermos gentis conosco mesmo, né? Sermos gentis e perceber que nós fazemos o melhor que nós fazemos. E como é que nós podemos ser mais gratos, mais atentos e perceber que muitos dos confortos que nós passamos hoje, as pessoas deram a vida para ter. Veja, há pouco mais de um século não se tinha água quente. Hoje é uma tranquilidade, a gente tem, mesmo no frio, tem água quente, tem uma série de confortos. E a gente não percebe que até as roupas que nós vestimos, houveram pessoas que viveram para desenvolver, para nos dar esse conforto. Né? E essa questão das emoções, né, assim, eu vejo que é bem importante, assim, poder reconhecer como é que eu estou me sentindo naquele momento, dar um nome ou conseguir, assim, verbalizar nesse sentido, assim, ou para mim mesmo, ou até às vezes conversando com outra pessoa, no sentido de, assim, como é que eu estou nesse momento, e às vezes o ouvir, o ser ouvido é bem importante, que dá um alento, porque quando a gente consegue verbalizar pelo menos, né, que nem dizem, verbalizando 50% já ajuda, então a gente vai se tranquilizando e vai conseguindo, assim, se animar novamente para algumas coisas, né? Eu vejo a minha amiga Paula também, minha colega de psicologia, gosto muito dela, e aqui também a uma especialista na questão das crianças, né? Nessa pandemia, assim, né? De como lidar com as crianças nesse momento, os pais também, o que fazer com as crianças em casa, como gerenciar tudo isso, né? E aqui uma pergunta da Josi, muito interessante. Ser preocupado é ser negativo? Bom, a pré-ocupação é a ocupação antes. É uma forma de ansiedade. Ansiedade, se formos resumir numa palavra, em poucas palavras, é medo do futuro. Medo que algo não funcione, medo que não seja de acordo com a nossa expectativa, medo, enfim, que as coisas não estejam no nosso controle. Agora, ser preocupado tem uma sutil diferença, porque se não tivesse ansiedade, nós não teríamos planejamento. Então, a ansiedade pode ser bem utilizada através de um planejamento, de uma ocupação prévia. Agora, a preocupação excessiva, às vezes, é uma ansiedade
generalizada, né? E a questão do controle, querer ter controle de tudo, né? No momento que eu quero que tudo saia exatamente como eu quero, porque às vezes a gente planeja, organiza, e algumas coisas tem variáveis que não estão no meu domínio. Então, às vezes que eu quero que saia tudo muito perfeitinho, ou que esteja tudo dentro do controle, se eu ficar muito em cima disso, causa toda essa ansiedade. Então é bem importante assim a questão de me dar conta que as coisas podem fugir do meu controle. E olha que legal. Quanto mais eu embarcar na onda ou me deixar levar na onda, mais tranquilidade a gente eu precisa tenho. aprender a não querer nadar contra a corrente, saber perceber as correntes Ou querer dominar a corrente, né? Botar a corrente ali. nos auxiliar a aprender a fluir, né? Ter uma fluidez. E para isso, quanto mais a gente se conhece, melhor. Eu vejo os amigos se cumprimentando aí, o Iba e e o André, enfim. Mas então esse é um momento de nós refletirmos que mundo que nós queremos daqui para frente, né? Porque só cabe a nós acessarmos os nossos recursos. Alguns utilizam a neurolinguística, que é uma das matérias que a gente ministra há mais de 30 anos, a auto-hipnose, a meditação, são uma série de recursos. Agora, nós precisamos aprender a ter uma coisa que nos conduz ao equilíbrio e à sabedoria, que é a paciência. A paciência, o tempo de esperar as coisas, né? E também só não esperar apenas no esperar de ficar esperando, mas o esperar de esperançar, o esperar de fazer acontecer, né? Porque nós precisamos buscar de uma forma ativa esse equilíbrio, né? E a verdade é que nós podemos nos conectar com a força, com a energia vital, como a Lisete estava falando antes, através da respiração consciente. Quando nós aprendemos a juntar o relaxamento, a respiração, nós, digamos, a nos consultar e nos perceber e monitorando o que nós percebemos, isso é fundamental. E o Regis nos faz uma pergunta: como não ser tão perfeccionista e ao mesmo tempo fazer bem feito? Uma boa pergunta. O perfeccionismo é algo que nos prejudica e nos tira a performance, né? No entanto, a busca da perfeição faz parte da ansiedade sagrada. De fazer o seu melhor. Que é essa conexão, né? De buscar um existir com sentido, mas ao mesmo tempo tem uma sutil diferença. Então, o perfeccionista ele fica paralisado. Bom, eu não estou pronto, eu não vou começar. Quem quer fazer bem feito, faz, melhora, aprimora e vai caminhando. Então é uma relação mais orgânica, mais positiva, né? Então o perfeccionista ele pode ter mais ansiedade? Ele passa por mais processo. O perfeccionista justamente ele vai ativar a ansiedade. Mais ansiedade. Mas você pode buscar ter esse amor por fazer as coisas bem feitas, essa busca de fazer o melhor, sem essa energia, essa cobrança de si mesmo. Super cobrança, entende? Então tem uma sutil diferença entre ser perfeccionista e buscar um aprimoramento constante, fazer o melhor ao nosso alcance dentro das condições. Isso está ligado à aceitação que nós precisamos ter em relação aos nossos pais, né? O aprimoramento, digamos assim, a aceitar que eles fizeram o melhor que puderam fazer e que nós também fizemos o melhor que pudemos até agora. É importante que a gente preste atenção na maneira de falar também. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo fazer tal coisa. Eu costumo dizer, principalmente nas minhas consultas aqui, você pode dizer eu não consigo, sempre desenhando um filme negativo para frente, ou dizer eu não tenho conseguido, ou eu ainda não consegui, né? Por quê? Porque aí você muda a imagem que você tem de si mesmo, e quando você fala de uma dificuldade que está até agora, eu não tenho conseguido, você então começa a usar a sua palavra de uma forma mais harmônica, mais positiva, para criar um desenho
para criar uma perspectiva mais positiva para frente, né? Então, a ansiedade, controlar a ansiedade, é trazer o momento, trazer a atenção para a nossa respiração, trazer a consciência para onde está o meu corpo. Enquanto o ansioso está com 80% da energia lá no futuro, enquanto o depressivo está com 80% da energia no passado, que foi, não foi, digamos, uma pessoa mais equilibrada, numa condição mais harmônica, ela está com 60% da energia do seu pensamento no presente. E 10% da energia no passado, do pensamento, né? E 30% da energia para frente, porque o para-brisa precisa ser maior do que o retrovisor. Nós precisamos, então, caminhar para frente. Então, é bom ter uma perspectiva, mas não uma perspectiva que nos tire do momento presente, porque o próximo passo é só aqui que eu posso dar. E se eu olhar muito lá para frente e não ver o buraco na minha frente, eu caio no buraco. Coisas bem simples, mas que nós precisamos estar atentos. Então a gente precisa temperar com um pouco de otimismo, né? Com bastante otimismo. Um pouquinho de pessimismo é necessário também, estratégico, para a gente perceber também os perigos que acontecem. Mas ser realista, né? Porque exatamente, ser realista. Conhece bem o espaço. E sempre a pergunta, o que é essencial? O que eu realmente preciso? 95% do nosso sofrimento é por coisas que nunca vão acontecer, né? São possibilidades, ameaças, mas podem não acontecer, né? Ok? Muito bem. Bom, e nós estamos com mais alguns minutos aqui, depois vamos encerrando e vamos desejar para todos um sono tranquilo e confortante. Então a qualidade do sono é algo que nós podemos cuidar também. Então nós precisamos nos permitir um estado de relaxamento, de tranquilidade. Quando eu acordo também, eu posso olhar o meu dia e perceber qual é a minha intencionalidade, o que eu quero realizar, o que eu preciso fortalecer, né? Então, esse processo de perceber o que eu verdadeiramente quero, né? O que eu quero e o que eu preciso, né? Então, isso é bem importante no sentido de que se eu sei o que realmente eu quero, o que eu preciso, eu foco naquilo ali e muitas vezes pode ser uma estratégia no sentido de que eu posso me direcionar mais para aquilo, posso fazer com mais tranquilidade. Sempre quando eu examino alguma coisa, respirar. E tem que ser libertado, eu preciso para buscar o quero. Então, no momento, o que eu preciso, mas logo, perceber, eu quero realmente o que eu preciso, né? Porque quando eu alinho aquilo que eu preciso com o que eu quero, né? E aí eu me pergunto o que eu posso fazer, o que eu me permito fazer, então eu vou conquistando níveis melhores de existência, né? Então é preciso, para sermos congruentes, eu preciso equilibrar o que eu estou pensando, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. E transformar as boas coisas em, digamos assim, em hábitos, né? E se eu cuidar bem dos meus pensamentos, se eu cuidar bem dos meus sentimentos e minhas emoções, então eu vou trazer isso para as minhas palavras. E aí eu vou transformar minhas palavras em ações e transformar minhas ações em hábitos. E esses hábitos vão marcar o meu caráter, vão marcar a minha existência e vão ser o plantio que eu vou colher na caminhada, no meu destino, né? Então, isso, parafraseando o Gandhi, que eu visitei a casa dele, né? Que ele já não vivia mais quando estive na Índia por 6 meses. Mas o que acontece? Nós precisamos aprender a de alguma forma, nos transformar na transformação, naquilo que nós desejamos para o mundo, né? Ser a transformação que desejamos para o mundo. Então, isso é algo que pode trazer sentido para a vida de cada um. Quando nós
dedicamos algo, algum momento do nosso dia para ajudar alguém, muitas vezes sem receber nada, e aí principalmente, né, quando fazemos sem receber, mas pelo simples ato de ajudar, ensinando alguma coisa para alguém, auxiliando, ou quem pode auxiliar até materialmente, mas na medida que eu sou solidário, isso me harmoniza, isso me traz uma alegria, isso me conecta, e isso traz hormônios, isso produz serotonina, né? E uma coisa bem importante, assim, que eu me dei conta e que eu venho conversar com tanto de pessoas, tenho conversado, assim, sobre isso, é a gratidão, de agradecer Exatamente. o que se tem, porque um tanto de gente não tem, né? Então, agradecer, né? O que me agrada como ser, o que eu tenho recebido que me agrada como pessoa, né? É a minha família, é o meu alimento, é o meu emprego, é os meus amigos, é poder ter saúde, né? O que eu estou agradecendo nesse momento, né? Então, é bem E importante isso existe uma também. lei no universo que quanto mais nós temos equilíbrio entre o que damos e o que recebemos, mais nós estamos no fluxo da corrente, né? E quando a gente recebe demais, mas não dá, ou a gente dá muito e não recebe, então se estabelece um desequilíbrio. Então, quanto mais harmonizado nós estamos nesse processo de dar e receber, mais há uma tendência da fluidez acontecer. Nós sabemos que a riqueza é quando os bens circulam, não quando se esconde debaixo do colchão. E eu quero me colocar à disposição, eu e a Lisete, as pessoas que queiram conversar conosco, entrem em contato, conversem conosco. Alguns, muitas vezes, estão precisando e não têm essa vontade, né? Não tem essa iniciativa de conversar. Então, muitas vezes, algumas pessoas me ligam, a gente troca ideias, converso 10 minutos com um, 15 minutos com outro. E isso também ajuda nós a mantermos nossa saúde mental, né? Manter a nossa saúde mental é estabelecer boas conexões com as pessoas. E se permitir ouvir, e aprender a ouvir, silenciar a mente para poder ouvir, né? Então é muito importante que nós nos tornemos parte desse processo de troca, de compartilhar. E a Josi nos diz assim, agradecer agrada como ser. Legal. Nós Excelente. estudamos, eu e a Lisete estudamos bastante o sentido oculto das palavras, né? Como a nossa palavra ela se torna música também, né? Como nós criamos harmonia pelo que falamos. O Moreno apareceu aí agora, estava assistindo a sua live e me inspirando, Moreno. Muito bem colocada as suas ideias, né? E o Moreno é um grande amigo que faz parte da dança da vida. A Lisete falou, adorei, Josi. Legal. Mas então, pessoal, agora que estamos nos últimos minutinhos, mais uns 5 minutos da nossa live, eu vou pedir para a gente fazer um exercício. Preste atenção na sua respiração e perceba se você está tenso. Você pode dizer para si mesmo, estou assimilando, digerindo. E o que eu estou assimilando e digerindo? O que eu preciso assimilar e digerir? A Rosa de Torres, olá, obrigado por compartilhar. Grato por vocês nos acompanharem aí. Dona Geni. E aguardem que daqui a cerca de 2 semanas eu vou lançar então esse curso online, como vencer a ansiedade e fortalecer o equilíbrio emocional. Isso se faz através de uma série de recursos de direcionamento da atenção, né? Isso se faz através da aplicação de uma série de recursos. Vejo que tem algumas pessoas nos acompanhando aqui no YouTube também, que é a primeira experiência que nós estamos fazendo. Então as pessoas poderão assistir essa live no Instagram, no YouTube e no Facebook. E nesse momento, preste atenção no seu corpo. Um exercício importante de se fazer nesses momentos difíceis, diferentes que nós estamos vivendo, é parar um pouquinho, observar o seu próprio corpo. 3 minutinhos já é suficiente.
prestar atenção no seu corpo, onde é que está confortável, desconfortável, o que eu estou sentindo fisicamente, o que as minhas sensações dizem. Como eu tenho ocupado o meu pensamento, como eu estou ocupando o meu pensamento, onde é que o meu pensamento vai, o que puxa a minha curiosidade, né? E o que acontece nesse momento com as minhas emoções. Eu estou triste, havendo tristeza, havendo perdas, havendo raiva, havendo medo, prestar atenção, acolher essa emoção e prestar atenção e saber que existe uma sabedoria que vem através das emoções, existe uma sabedoria que vem através do nosso pensamento e nada é totalmente em vão, tudo tem uma função e nós estamos ligados a todos. Então eu peço a força superior que nos dê força para mudar o que precisa ser mudado, tá? Melhorar o que precisa ser melhorado, que nos dê serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, tá? O que não nos cabe mudar nesse momento, e ter a sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Porque há coisas que podem ser mudado, mas nós não temos o direito de mudar por outras pessoas. Então, eu como terapeuta, eu procuro auxiliar, ser um canal para auxiliar as pessoas, mas sem fazer as escolhas que cabe a elas fazer, né? Então, sabermos nos colocar no nosso lugar, Rosana, né, da fronteira. Eu posso fazer por mim. Isso, eu posso fazer por mim, né? E saber também que mesmo o sofrimento, ele nos traz aprendizado e dói menos quando a gente aprende as lições que o momento pode nos trazer, né? Então, talvez antes de você ir dormir, você pode pensar assim: o que eu aprendi no dia de hoje? O que eu posso fazer diferente e melhor amanhã? O que eu agradeço. Há momentos que eu tenho dificuldade de dormir, eu pego um papel e escrevo tudo o que me vem à mente. Providências, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu esqueci, coisas... E eu vou tomando nota. E isso vai serenando, é como se fizesse uma limpeza, porque daí eu vejo que aquelas preocupações que voltam, aí eu escrevo, eu vou cuidar disso no momento seguinte. Eu fico feliz pelo André, né? Teve uma participação muito boa, aí muitas pessoas que participaram, a Josi também, e o Júlio, enfim, tantas pessoas que a gente gosta, a gente viu aqui nessas 3 plataformas de hoje. A Rosa, dá um abraço a todos os nossos amigos aí, o Regis, enfim, tantos amigos, o Júlio, a Celita, enfim, tantos outros. Sintam-se abraçados virtualmente. E de fato, como alguém disse aí, a Cleusa disse, né? Nunca percebi como é tão importante nos abraçarmos, né? Então, nós precisamos também dar mais sentido aos nossos abraços, às nossas relações. E agradeço então a todos os que estiveram conosco aí. E vamos fazer uma meditação. Daqui a pouquinho você vai dormir. Então, imagine você mandando luz, paz, amor, gratidão a todos os que assistiram essa live. Somando todos que estiveram aqui, eu acho que foram mais de 40 pessoas, como tem sido. E vamos imaginar que nós somos canais do bem, canais de tranquilidade. Vamos combinar, todos antes de dormir, fazer uma oração assim, enviar luz, amor, harmonia para as pessoas que estiveram conosco aqui. E eu desejo para vocês uma ótima semana. E nas próximas 2 semanas eu vou fazer outras lives em outros dias também. Estejam atentos, porque geralmente nós divulgamos no nosso no Face, no Instagram. A Lucy sabe, minha prima, chegando aí também, né? E nós estamos fechando agora, estamos apenas a 20 e poucos segundos para concluir. E queremos desejar que a natureza divina que está em nós saúde a natureza divina que está em vocês. Tá bom? Um grande abraço e
muita saúde, paz, luz, harmonia. Até mais.